Vou gravar essa aula, tá gravando, beleza. Moçada, então, aula passada, a gente dimensionou um pilar intermediário. O que é um pilar intermediário? O pilar intermediário é quando eu tenho um pilar central, né? É quando todas as faces desse pilar estão cercadas de vigas, ou seja, em cada face do pilar chega uma viga, descarrega uma viga, né? Comentei com vocês ontem que era o cálculo mais simples que a gente tem. Vocês vão ver hoje que a gente vai calcular um pilar de extremidade que vai ter só uma alteraçãozinha, bastante pequena, não vai ter grandes alterações não, tá bom? Então, considerando aqui, ó, tá, nós vamos aqui direto aqui no exemplo prático de um pilar de extremidade, tá, vamos ainda pelo método da curvatura aproximada, o mesmo método anterior. Então, aqui está a planta de forma, nós vamos dimensionar esse pilar aqui que está circulado em vermelho, né? Eu chamei ele de pilar 1, só a critério de identificação mesmo, tá, gente? A gente sabe que a numeração de pilar não acontece sim, né? A numeração de cima para baixo, tá? Mas é só para a gente identificar aqui. Então, nesse pilar 1, ele é de extremidade, né? Então, chega a viga 1, chega a viga 3 por baixo, e na lateral, do lado direito, chega a viga 2. Aí eu já não tenho mais viga do lado esquerdo desse pilar, tá? Esse detalhe de eu não ter essa viga do lado esquerdo vai ter um fator que é o que vai mudar para nós, que é o momento de primeira ordem, né? Por exemplo, quando a gente tem um pilar intermediário, que é esse pilar que está rachurado, as vigas se anulam, né? Os efeitos dos momentos das vigas sobre o pilar se anulam. Então, nesse pilar rachurado aqui que a gente calculou ontem, essa viga do lado direito, ela vai se anular com a viga do lado esquerdo em relação ao momento. Da mesma forma, a viga que chega por baixo desse pilar, o momento, né, se anula com a viga que chega por cima. Então, acaba que eu não tenho uma rotação no pilar devido ao acoplamento da viga. Está diferente aqui do pilar de extremidade, onde eu vou ter aqui um acoplamento da viga V2, e esse acoplamento não é acompanhado de uma viga de outro lado. Então, vai tentar, né, causar um momento aí no meu pilar. Então, vamos ver como é que é isso. Então, só colocando aqui um desenho mais aproximado. Então, eu tenho aí meu pilar 1, que está em azul aqui, viga 2 do lado direito, viga 3 para baixo, viga 1 do lado de cima para baixo, descarregando nesse pilar 1. Tá? Então, da mesma forma, né, nós vamos utilizar o mesmo método. Vamos colocar aí, aqui no pilar intermediário, tá, gente? Eu vou consertar aqui, é o pilar de extremidade. Tá? E não é mais pilar central. Então, a situação é a seguinte: a carga que chega lá, a carga sem coeficiente de segurança, que vai chegar naquele pilar, é 779 kN. A aço CA50, como sempre, né? FCK ainda continua 30 MPa. O LE, a nossa distância efetiva, né? Que é a distância aí que a gente chama no senso comum de pé direito, igual a 2,88, não mudou também, a planta de forma é a mesma, né? Mudou só o pilar. Então, a única diferença que a gente vai ter que considerar é essa viga V2 aqui, causando esse momento, nessa rotação no pilar 1. Então, nós vamos considerar aí que essa viga V2, ela tem um carregamento uniformemente distribuído, igual a 5 kN por metro, tá? O comprimento, né, dessa viga é 6 metros, tá certo? E essa viga, como eu comentei com vocês agora mesmo, ela vai causar um momento de engastamento aqui nesse pilar, tá certo? E esse momento de engastamento é dado por essa fórmula aqui, ó, que é L ao quadrado sobre 12. Tá? Mais para frente nós vamos calcular isso daí. Então, pré-dimensionamento da seção transversal. Então, aqui é só demonstrando para vocês uma figura de um pilar de extremidade, né? Então, vamos continuar com a mesma fórmula empírica para determinar a seção transversal do pilar. Então, nós vamos colocar o NK, que é 779 kN, foi dado do exercício, sobre FCK sobre 3. A FCK continua 30 MPa, né? 30 MPa transformando aqui para kN por centímetro quadrado, dividido por 10, dividindo por 3. Isso aqui vai me dar uma área de seção que eu preciso de 779 centímetros quadrados. Essa área aqui, essa formulação aqui, pessoal, é só um critério de base, tá? Não precisa ser exato. Então, aqui está dizendo o quê? Que para essa carga, eu vou precisar distribuir ela numa área igual a 779 centímetros quadrados, no mínimo, certo? Bom, eu vou continuar ainda fazendo o meu pilar 19 por 40, tá certo? Fazendo esse pilar 19 por 40, eu tenho uma área de seção igual a 760 centímetros quadrados. Ou seja, essa área de seção, 760 centímetros quadrados, não é superior
a que eu preciso, né? Que é 779. Mas como está próximo, por experiência, eu vou considerar que está ok, tá bom? Bom, agora muda um pouco, né? No exercício anterior, né? O nosso pilar, ele era, vou mostrar para vocês lá, vou voltar um pouquinho, ele era nesse sentido, né? O HX embaixo, né? Com a base maior e o Y em cima. Então, nós vamos rotacionar porque ele está na extremidade esquerda, né? Então, ele vai estar nesse sentido aqui. Tá certo? O que vai mudar agora? No exercício anterior, o HX era o maior lado, agora ficou menor. E no anterior, o HY era o menor lado, agora vai ficar o maior. Tá certo? Mas isso também é critério do projetista. Se vocês quiserem continuar no mesmo sentido lá que estava, pode, não tem problema não. Tá bom? Então, eu vou continuar com o meu pilar ainda 19 por 40, tá certo? Então, de novo, conversando a respeito dos critérios da 6118, né? O meu pilar não pode ter lado menor que 14, tá ok? No menor é 19. E a área mínima não pode ser menor que 360 centímetros quadrados. Então, minha área tem 760, então tá ok. Né? Aí nós vamos falar de novo do pilar γn, né? Esse fator aí a norma coloca, né? De acordo com os lados do pilar. Para o pilar que tem lado menor ou igual a 19, né? Eu tenho o valor de γn, que eu vou multiplicar depois por alguns critérios. Né? Então, como a gente tem pilar 19, então o γn aqui é 1. Tá? Então, o γn nosso vai ser 1. Como foi também no exercício anterior, porque a seção é a mesma. Tá? Bom, o fator FCD, né, que é o FCK corrigido por γF, o γF é igual a 1.4, né, para concreto armado. Então, fazendo essa conta, né, FCD, meu FCK ele é 30 MPa, convertido para quilômetro por centímetro quadrado vai para 3, né, dividido por 1.4, chega a 2.143 km por centímetro quadrado. Esse fator FYD, que é a resistência do aço, na verdade a tensão de escoamento do aço é a 50, né, 500 MPa. Isso aqui passando de novo para unidades que eu tenho interesse em trabalhar, né, quilonewton por centímetro quadrado, basta dividir por 10. Né? O fator dx, que nós conversamos também na passada, tá? É o mesmo, não muda. Tá? Ele é a distância entre a face externa do pilar e a armadura mais próxima, na verdade o centro de gravidade da armadura mais próxima, a gente pode continuar com ele igual a 4 centímetros. Isso daqui você pode colocar em todos os projetos, tá, gente? Isso daqui não precisa mudar, não. Tá? E o fator alfa-B, né, que leva em consideração os momentos de primeira ordem, ou seja, qual é o tipo de pilar que eu estou trabalhando. Pilar de centro, que é o intermediário de ontem, pilar de extremidade, que é o de hoje, o de canto, que vai ser amanhã. Então, a norma ainda coloca, né, para pilar aí de extremidade, ainda alfa-B também igual a 1. Tá certo? Bom, fazendo de novo essas considerações que nós repetimos aí da aula passada, né, vamos entrar então no efeito de primeira ordem. Né, e conversando de novo, o efeito de primeira ordem são aqueles critérios que a norma coloca para a gente superdimensionar a segurança, né, porque a gente sabe que a gente tem problemas construtivos durante a execução da estrutura. Né, então, isso tudo, então, eu tenho que considerar os efeitos de primeira ordem. Tá? Então, o primeiro efeito de primeira ordem aí que a gente vai considerar é, na verdade, aquela carga NK majorada. Né? Então, aquela carga NK majorada, quando eu entro com coeficiente de segurança, o K some e vira MD. Tá? Quando eu tenho um D sobrescrito, quer dizer que eu estou colocando coeficiente de segurança. Então, isso aqui é a mesma forma da aula passada, né? O ND ele vai ser gama N, que é 1, né? Nós acabamos de falar aí. O gama F é 1.4 e NK é o 779 kN que foi dado nos dados do exercício. Então, fazendo essa conta, eu chego a 1090,6 kN de carga de esforço solicitante. Bom, aqui é que vai mudar, né? A partir daqui, ó, nesse critério 2.1, é o que vai mudar em relação ao exercício passado. Né? Eu tenho que considerar também o momento de engastamento da viga V2. Né? Vou voltar lá de novo na figura para explicar para vocês. Tá? Por exemplo, essa viga V2, ela vai causar um momento nesse pilar. Por quê? Do outro lado esquerdo, aqui, ó, não tem viga que vai contrabalancear esse momento. Diferente do pilar intermediário. No pilar intermediário, todas as vigas, né, elas continuam do outro lado, então os momentos são anulados. Então, aqui nesse pilar de extremidade, apenas o momento da V3 com a V1 são anulados, mas o da V2 não é anulado, eu tenho que considerar esse momento. Tá? Então, eu vou lá e calculo esse momento, então.
lá no meu critério de primeira ordem, tá? Calculando nesse momento. Então, eu tenho aí a viga com 5 kN por metro, né? Foi dado do exercício com 6 metros de vão de viga, né? Esse momento de engastamento é igual a QL ao quadrado sobre 12. Então, fazendo essa conta aqui, ó, como aqui para baixo, ó, MK, então, o meu MK da forma é igual ao meu momento de engastamento, na verdade, né? Que é o Q, que é os 5 kN por metro, né? O L é 6 metros ao quadrado sobre 12, isso vai dar 15 kN vezes metro. Mas eu quero usar em centímetros, tá? Então, fazendo essa conversão, multiplico por 100, vai sair 1.500 kN vezes centímetros, tá certo? E aí eu jogo esse MK, que eu já calculei nessa forma do MD aqui, né? Então, MD é igual a gama M, que é 1, gama F, que é 1,4, vezes meu MK, que é o momento de engastamento dado por essa forma, a 1.500. Então, eu chego aí a um momento MD de primeira ordem igual a 2.100 kN vezes centímetros, tá certo? Então, de novo, isso aqui é o que mudou de pilar de extremidade para um pilar intermediário, tá certo? Aí, seguindo os mesmos passos que a gente fez, né, da aula passada, vamos calcular o índice de Beltase, né? O índice de Beltase é calculado por essas duas formulações aí, 3,46, né, perdão, o índice de Beltase em relação ao eixo X, né, ele é calculado por 3,46 vezes o comprimento efetivo, que é o pé direito, sobre HX, que é a dimensão em X do pilar, que é agora, né, a dimensão em X do pilar, ele passa a ser 19, né, e em Y é 40. Então, colocando esses números aqui, né, eu chego, então, o meu ele é 2,88 metros, eu vou considerar ele em centímetros, então 288 centímetros, fazendo essa conta, meu índice de Beltase aqui em X é 52,45, tá? Fazendo o índice de Beltase em relação ao eixo Y, tá? Só mudando aí essa nomenclatura embaixo do denominador, que é o HY agora, que ele é 40, né? Eu chego a um valor de 24,91. E aí, pessoal, a partir desse cálculo, e quando nós conversamos na aula passada, é que eu vou verificar se a minha estrutura precisa ser considerada como efeito, com efeito de segunda ordem, né? Efeito de segunda ordem é um pilar com um índice de Beltase elevado. A norma considera índice de Beltase elevado acima de 35. Então, aqui, ó, a gente vê que em Y está ok, mas em X eu vou precisar considerar os efeitos de segunda ordem, porque ele está superior a 35. Tá? Bom, então, continuando ainda os efeitos de primeira ordem, a gente passa a calcular os momentos mínimos, né? Ou seja, os momentos de primeira ordem, tá certo? O momento de primeira ordem, tá? Eles são calculados por essa formulação, né? M1 é o momento de primeira ordem, que é o momento mínimo em X, né? É a mesma formulação da aula passada, ND 1.5, né? 0.03 HX. Em Y só vai mudar o HY aqui em relação ao X, tá? E aí eu tenho que considerar também esse MD que a gente calculou aqui anteriormente. Tá? Esse MD entra, eu já vou falar para vocês o motivo desse MD entrar. Beleza, então passo aqui a calcular, né, o meu momento de primeira ordem em relação a X. Então, meu ND, como a gente calculou aqui atrás, o ND 1090,6, então, jogando ele aqui, vezes 1.5 mais 0.03 vezes HX, que é 19, né, a base do meu pilar aqui, HX é 19, eu chego a esse valor aqui, 2.257 kN vezes centímetro. Fazendo também o momento de primeira ordem para o eixo X, para o eixo Y, perdão, tá? O ND é o mesmo, não muda, o ND é o mesmo para o pilar inteiro, né? Fazendo essa conta, né, mudando apenas aqui o HY, né, o HY agora é 40, então eu chego nesse valor, 2.944,62 kN vezes centímetro. E aí eu coloco também o MD, né, que a gente já fez esse cálculo aqui anteriormente, o MD 2.100 kN vezes centímetro. Bom, por que o MD entrou aqui? Esse MD entrou, pessoal, só a critério de comparação. Se esse MD fosse maior ao momento mínimo que eu tenho aqui, que é 2.257, eu ia substituir esse 2.257 por um valor que seria maior aqui. Mas como esse MD deu menor que esses dois valores mínimos, então eu não considero esse valor de MD. Esse MD para mim não funciona mais, ele vai sair. Então vou considerar como momentos mínimos o que a gente calculou, que foi o momento mínimo, primeira ordem no eixo X, o momento de primeira ordem mínimo no eixo Y. Tá bom? Então aqui
esse momento MD, ele entra, essa é a diferença também, continuando, né, em relação à aula passada, que eu tenho que comparar esse momento de primeira ordem com esse momento de primeira ordem MD também. De novo, se esse MD fosse superior a qualquer um desses momentos aqui, ó, eu iria substituir um desses momentos, né, por esse momento que ia ser maior aqui o MD. Tá bom? Bom, então, continuando, aí eu tenho a excentricidade de primeira ordem, né? A excentricidade, ela representa aí as falhas construtivas, imperfeições construtivas aí na minha estrutura. Então, a excentricidade de primeira ordem em relação ao EX é dado por essa forma, que é o momento mínimo em X, que a gente acabou de calcular aqui de primeira ordem, tá? Sobre o MD. Em Y, de maneira análoga, mas o momento, né, de primeira ordem é Y, que a gente acabou de calcular aqui, tá certo? Sobre o MD. E a gente calcula também uma excentricidade para esse momento de primeira ordem aqui, o MD, tá? Que, na verdade, é esse momento, né, sobre o ND, tá certo? Então, fazendo esses cálculos aí, ó, momento mínimo em X, que é 2.257, isso que a gente acabou de calcular aqui em cima, tá? O ND é 1.090, como a gente já calculou, para 2,07 de excentricidade, tá? Em Y, né, o momento mínimo em Y é esse momento que a gente calculou, 2.944, né, sobre o ND, que dá 2,7 centímetros. E aí, calculando também a excentricidade do MD de primeira ordem aqui, ó, né, que é 2.100, sobre o MD, eu tenho 1,93 centímetros. Então, aqui também a gente vê, né, que se essa excentricidade aqui, ó, devido a esse MD, fosse maior que qualquer um desses valores, eu ia substituir essa excentricidade por um valor menor e agir a favor da segurança, tá certo? Como não deu, o X em Y deu maior que o mínimo aqui, né, para esse momento de primeira ordem que eu calculei, então continuo o cálculo com excentricidade para X e Y, como a gente calculou lá passado, certo? Bom, aí a gente parte para os efeitos de segunda ordem, lembrando que o efeito de segunda ordem nesse cálculo nosso, a gente vai considerar ele, né, apenas para o eixo X. Na aula passada, nós calculamos para o eixo Y, porque foi o eixo Y que deu maior que 35. Aqui foi o eixo X que deu maior que 35. Então, todo o cálculo referente ao eixo X, eu vou ter que suplementar com os efeitos de segunda ordem. Tá? O efeito de segunda ordem, de novo, né, comentando, são aqueles que consideram quando a estrutura está carregada. Né? E como a estrutura está carregada, a gente não pode ter uma esbeltez alta. Tendo esbeltez alta, eu tenho uma tendência a ter uma flambagem. Tá? Então, a norma, ela coloca que todo índice de esbeltez maior que 135, eu tenho que considerar efeito de segunda ordem. Então, vamos fazer, continuando esse efeito de segunda ordem, a primeira força que eu calculo aqui, o primeiro item que eu calculo, é a força normal dimensional e raio de geração. Né? Na verdade, essa força aqui, esse Vzinho, ele vai entrar lá no ábaco de Venturini. Né? Então, esse Vzinho, ele é dado através do ND sobre a área de seção, vezes o FCD, né, que a gente viu lá, que é o FCK corrigido por 1,4. Então, fazendo essa conta aqui, ND 1090,6, AC, né, que é 760, e o FCD, que é o 3 dividido por 1,4, que é 1,143 kg por centímetro quadrado. Eu tenho um valor de Vzinho igual a 0,67. Esse valor não tem dimensão, ele é adimensional. Tá? Calculando também o raio de giração, né? Nesse exercício aqui, ó, eu vou calcular o raio de giração só para o eixo X, tá? Aqui está errado. Aqui não é Y, que é o eixo X. Por que para o eixo X? Porque foi o eixo X que me deu o índice de esbeltez maior que 35. Tá vendo aqui? Então, eu vou calcular só para o eixo X. Então, o raio de giração, né, é dado por essa forma que não muda em relação ao exercício passado, né? HX, Vzinho, que a gente acabou de calcular. Então, fazendo esses valores aqui, ó, o HX nosso 19, o Vzinho deu 0,67. Então, eu chego a esse valor de raio de giração, tá? Essa unidade do raio de giração é centímetros a menos 1, tá bom? Bom, feito isso, eu calculo a minha excentricidade de segunda ordem. De novo, eu só vou levar efeito de segunda ordem para o eixo que deu excentricidade maior que 35, que foi o eixo X. Então, eu vou calcular. De novo, aqui está errado, aqui é X. Tá? Eu só vou calcular a excentricidade de segunda ordem para o eixo X. Né? A excentricidade de segunda ordem é dada por essa relação, o LE, que é o comprimento efetivo do pé direito aí, ao quadrado, sobre 10, raio de giração que a gente acabou de calcular.
Então, fazendo essa conta aqui, considerando o LE em centímetros, tá? Eu chego a um valor de excentricidade de segunda ordem igual a 1,866 centímetros em relação ao eixo X. Tá? Eu não preciso calcular em relação ao eixo Y, porque a excentricidade de primeira ordem do eixo Y foi menor que 35. Né? Então, fazendo o momento de segunda ordem, né, o momento de segunda ordem só em relação ao eixo X, porque o Y não tive excentricidade maior que 35, e a fórmula é a mesma, pessoal, tá? Só muda o que era Y vira X, né? Que na aula passada, o momento de segunda ordem teve que ser aplicado no eixo Y, agora está no eixo X. Então, o momento de segunda ordem é dado por essa relação alfa-B, que a gente já viu que é 1. Momento de primeira ordem em relação a X, tá? ND vezes a excentricidade de segunda ordem que a gente acabou de calcular aqui. Então, fazendo isso, né, o momento MD, o momento de primeira ordem mínimo em X, nós calculamos ele aqui atrás, ele está aqui, né, 2.257,542, né, vamos jogar ele lá, aqui, mais o ND, que é 1.090,6, vezes a excentricidade de segundo gênero em relação a X, que a gente acabou de calcular aqui, 1,866. Fazendo essa conta, eu chego ao momento máximo em relação, momento de segunda ordem em relação a X igual a 4.292,602 km vezes centímetros. Tá bom? Então, aqui é esse momento que a gente vai utilizar, né, para calcular a ferragem, porque esse momento deu superior a todos os momentos mínimos que a gente calculou aqui atrás. Né? 4.000 e alguma coisa é maior que 2.000, 2.900. Não é isso? Então, por isso que a gente vai dimensionar a armadura através desse momento de segunda ordem que a gente acabou de calcular aqui. Tá? E a gente, de novo, vai para os ábacos de Venturini. Né? Da mesma forma, eu tenho que calcular um MX e um MY e pegar o maior valor entre eles. Né? Então, o valor MX, eu vou pegar aqui no numerador o valor total de segunda ordem de X. Não vou pegar aquele valor mínimo que nós calculamos de primeira ordem. Tá? Então, eu vou pegar aqui, fazendo essa conta no MX, chego a um MX igual a 0,139. Quando eu vou para o MY, né, como em relação a Y não tem efeito de segunda ordem, então eu vou colocar aqui o momento de primeira ordem mínimo em Y, né, que vai ser esse que nós calculamos lá em cima, que é 2.944 aqui. Ó. Então, chegando lá, calculando isso, 2.944 aqui no numerador, né, o HY é 40, né, então eu chego a um MY igual a 0,045. Tem que considerar o maior valor, então para entrar na tabela, eu vou considerar esse aqui, 0,139 ou 0,14, tá? Que a gente pode arredondar. De novo, nós vamos pegar os ábacos que não tenham ferragens pré-definidas, tá? Vamos pegar os ábacos que têm ferragens não definidas, o número de ferragens, tá bom? Então, eu vou dar preferência para as tabelas que tem essa figura de baixo aqui, né? E aí vou calcular, né, duas relações considerando o dx, para também entrar para escolher o ábaco, tá? Então, vou entrar com dx sobre hx, né? O dx é 4, né? O hx é 19, então dá 0,21. Dx sobre hy, dx é 4, o hy é 40, vai dar 0,1. Então, eu vou considerar esse maior valor aqui, 0,21, tá? Então, de novo, pessoal, o ábaco que a gente vai escolher, né, vai ser um Mi. De novo, vai ser um ábaco sem ferragem pré-definido. Vamos dar preferência para esses ábacos que tenha essa definição aqui embaixo. E um D' sobre o H igual a 0,20 ou 0,21. Né? Então, de novo, é o ábaco A4. Né? Ele atende aí ao D' sobre H, 0,20. E a figura aqui não tem pré-definido no meu número de ferragem. Tá? Então, aqui nesse ábaco, eu tenho que pegar um fator ômega, ou W, né? O ômega é o W grego, né? Que eu vou entrar lá na minha área de aço, tá bom? Então, fazendo a mesma coisa que a gente fez lá passada, então eu vou pegar então meu Vzinho, que é o que eu vou entrar aqui no eixo Y, né? Que deu 0,67, nós calculamos ele lá em cima. Calculamos ele aqui, ó, 0,67, tá bom? E o meu Mi, que é o Mi Y maior 0,14. Então, entrando com esses dois, vou fazer maximizar aqui, ó.
Entrando com esses dois valores aqui no eixo X é o Mi, então meu Mi deu 0,14, então aqui eu tenho 0,5 no primeiro ponto, segundo ponto 0,1, no segundo ponto 0,15, então estou no 0,14, vem um pouco para a esquerda, tá bom? No meu Mi eu tenho 0,67, então aqui ó, eixo 0, perdão, aqui é o eixo 0, então 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, o próximo seria 0,7, então 0,67 um pouquinho abaixo, um pouco mais acima do centro, né? Então, ligando essas duas linhas aí, eu chego justamente na curva do ômega ou W igual a 0,3, tá bom? Então, aqui, ó, meu W, então, né? Portanto, meu W igual a 0,3. Para calcular a área de aço, a fórmula é a mesma da aula passada, não muda, tá? É o W vezes o AC, que é a área de seção, que é 760, FCD, que é o FCK corrigido, né? FYK, que é o escoamento do aço, que é 50 MPa, passando para quilômetro por centímetro quadrado, vira 50, sobre 1,15. Fazendo essa conta toda, eu tenho 11,236 centímetro quadrado de área de aço necessária para esse pilar. Tá certo? Bom, e comentei aula passada que eu vou fazer a distribuição da ferragem no pilar amanhã, né? Que eu já junto todos os pilares, tanto o intermediário que foi ontem, o de extremidade de hoje, o de canto que vai ser amanhã, a gente faz todo o detalhamento amanhã. Tá? Então, vamos abrir aí para alguma dúvida que vocês tenham. Moçada, e aí? Muita coisa. Alguma dúvida? É longo, mas tem que acompanhar esse Ah, é caminho. um pouquinho. Mas dá certo, gente. É simples. Tá? É só refazer o exercício Pegar com passo a passo. Aí. Pois é, com passo a passo acho que eu pego. O comecinho. João Paulo, só aproveitando que você está aqui, eu ainda não consegui ver aquela questão do boleto, tá? Na verdade, hoje eu esqueci dessa questão. Me manda uma mensagem se você lembrar amanhã. Eu resolver isso essa semana ainda. Semana que vem já está com isso definido, por favor. Não, tranquilo então, é porque a galera só tá esperando isso aí pra fazer a matrícula dele. Tá, beleza. Eu vou ver isso amanhã. Certo, amanhã eu te mando a mensagem, lembrando. Beleza, valeu. Falando Pessoal, fala, Mariana. Joaquim, Ah, falando em curso de verão, eu pedi a Juviane, mas acho que ela não tá trabalhando essa semana. Eu pedi semana passada também, ela esqueceu. Eu queria saber quem que tá devendo a matéria de hidráulica, mas sem ser instalações hidráulicas, é só hidráulica. tá, eu te passo agora aí. Porque essa eu tô devendo também. Tá, É eu te minha passo única aí. que eu tô devendo também. Então tá bom. Tá, Então tá bom, obrigada. nada. Mais alguma dúvida aí, Então gente? tchau, boa noite. Moçada, então olha só, eu gravei a aula de novo, tá? Eu vou postar no Ava lá para vocês. E o material que eu utilizei é o que eu acabei de postar lá no... Perdão, a gente não tá tendo acesso ao Ava, perdão. Eu vou postar no grupo o link do vídeo de hoje e o material que eu utilizei agora foi o que eu postei no grupo lá, tá? Qualquer dúvida que vocês forem tendo, vai me falando no grupo aí que a gente vai discutindo. Tranquilo então. Beleza? Então falou, moçada, um abraço, boa noite. Boa noite, boa noite. Ok. Abraço, boa noite.